Pesquisando a FEB, encontrei o detalhe mais absurdo de toda a participação brasileira na Segunda Guerra. Julho de 1944. Porto de Nápoles. Os primeiros pracinhas desembarcam na Itália depois de 2 semanas no oceano. Vêm lutar pela liberdade do povo italiano. E os italianos jogam pedra neles. Pedra de verdade, porque o uniforme brasileiro era verde-oliva, igual ao dos alemães. E os italianos viram aqueles homens descendo do navio e pensaram: os invasores voltaram. Só perceberam o erro quando notaram negros e mestiços nas fileiras e entenderam que aquele não podia ser o exército alemão. Essa história me fez rir. E depois me fez pensar em tudo que ela diz sobre como o Brasil foi para a guerra. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreve no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. O Brasil foi para a guerra de improviso. Isso não é exagero. É o resumo literal do que aconteceu. Quando a decisão de enviar tropas foi tomada, o exército brasileiro tinha canhões da Primeira Guerra Mundial, uniformes de brim que não protegiam do frio europeu, equipamento obsoleto, treinamento insuficiente. E um detalhe que ninguém tinha percebido: o uniforme do exército brasileiro era verde-oliva, a mesma cor do uniforme alemão. Quando os pracinhas chegaram em Nápoles em julho de 1944, os italianos viram homens descendo do navio com aquele uniforme e fizeram a conta errada. Tedescos. Os alemães voltaram. E aí começa a história mais estranha da FEB. Nápoles, em 1944, era uma cidade destruída pela guerra. Bombardeios, fome, medo. A população tinha vivido sob ocupação alemã. Sabia o que era ver uniforme verde-oliva chegando. Então, quando os pracinhas desembarcaram, a reação foi instintiva. Hostilidade, pedras, xingamentos. Até que alguém na multidão percebeu o que os outros não tinham visto: que naquele grupo de soldados havia negros e mestiços e homens de tons de pele que o exército alemão simplesmente não tinha. E aí a reação mudou, porque aqueles não podiam ser os alemães. Os alemães eram arianos. Acreditavam na pureza racial. Não tinham negros nas fileiras. Aqueles homens eram diferentes. E quando os italianos perceberam que eram os aliados brasileiros que tinham chegado para libertar a cidade, a recepção virou festa. Mas o episódio ficou na memória dos pracinhas. Um deles descreveu assim: chegaram a jogar pedra na gente em Nápoles pensando que éramos os invasores. Depois disso, veio uma ordem simples. Na linha de frente, os pracinhas deveriam usar as jaquetas americanas. Cor predominante caqui. Completamente diferente do verde-oliva alemão. Assim ninguém confundia. Mas isso levanta uma pergunta que ficou na minha cabeça. Como o governo brasileiro mandou soldados para a Europa com o uniforme da cor errada? A resposta é simples e triste ao mesmo tempo. O uniforme foi desenhado e fabricado no Brasil, onde é verão quando é inverno na Europa, onde ninguém tinha comparado as cores com as do inimigo que iam enfrentar, onde a guerra era abstrata até o momento em que o navio partiu, e os pracinhas chegaram na Itália com uniformes de brim fino que não protegiam do frio de 15 graus negativos, na cor errada, sem ter tido contato com o armamento que iam usar, para lutar contra soldados alemães com anos de experiência de combate. E mesmo assim foram. E mesmo assim venceram. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. A confusão do uniforme foi resolvida com as jaquetas americanas. Mas os problemas de improviso da FEB não pararam aí. Os canhões que tinham treinado no Brasil eram da Primeira Guerra Mundial. Quando chegaram na Itália, os americanos tinham canhões novos. Manusear canhão era coisa complicada. Existiam vários níveis e tivemos de nos adaptar, contou um pracinha. As botas encharcavam na neve, forravam com jornal. Os uniformes não aqueciam. Costuravam cobertor por dentro. A munição às vezes não chegava. Improvisavam. Cada limitação virava uma gambiarra. Cada problema sem solução oficial ganhava solução não oficial. E os alemães, do outro lado, observavam um exército que não seguia nenhum padrão que conheciam, porque os pracinhas não tinham padrão. Tinham improviso. E improviso é difícil de combater. Mas volta àquela pedra jogada em Nápoles. Ela diz muita coisa sobre como o Brasil entrou nessa guerra. Diz que foi de improviso, que os uniformes foram feitos sem comparar com os do inimigo, que os equipamentos foram escolhidos sem considerar o clima europeu, que homens foram mandados lutar com armamento que nunca tinham visto antes. E diz também algo sobre o que os salvou apesar de tudo isso. Porque quando os italianos perceberam o erro e viram quem era aquele exército diverso, diferente de qualquer outro que tinham visto, a reação deles mudou completamente. Não era o inimigo. Era o aliado mais improvável da guerra.
Um país tropical mandando homens para a neve europeia, com o uniforme da cor errada, sem saber usar os próprios canhões, que foram assim mesmo, e que hoje tem quase 30 monumentos na Itália em sua homenagem. Quando pesquiso a FEB, o que mais me impressiona não são as vitórias, são os detalhes do improviso. O uniforme errado, os canhões velhos, as botas forradas de jornal, o código em gírias regionais que nenhum alemão conseguia decifrar. Cada um desses detalhes conta a mesma história. O Brasil foi para a guerra sem estar pronto. E foi assim mesmo. E venceu. Não porque tinha o melhor equipamento. Não porque tinha o melhor treinamento. Mas porque tinha algo que nenhum manual ensina. A capacidade de resolver o problema com o que tem. Mesmo que o que tem seja o uniforme da cor errada. E a primeira recepção seja uma pedra. Clica no próximo vídeo, porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.